Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2 e o verso 1. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Eu escutei eu também vou bem baixinho aí, né? Bom ter gente sincera aqui. Pode procurar. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se, preste atenção nessa frase, e divulgou-se que ele estava em casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante a porta. E ele lhes pregava a palavra de Deus. Se assente louvando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, quando o Claudirei nos fez esse convite, haja vista que já tem alguns meses, Deus colocou essa palavra no nosso coração. Quando nós pegamos para fazer uma análise fria a respeito do Evangelho de Marcos e também do autor desse Evangelho, que é o próprio João Marcos, nós encontramos no Evangelho desse homem, ou na vida desse homem, algumas características peculiares. Por exemplo, quando a gente pega para analisar a vida dele, a gente vai ver que Marcos, ele escreve esse Evangelho destacando com muita propriedade, né, as histórias de Jesus, os caminhos, os sermões, algumas parábolas. E eu já vi pessoas pregando e ministrando, eu já vi até mesmo comentando em roda de amigos, que Marcos, devido a essa propriedade e essa riqueza com que ele escreve vários textos bíblicos a respeito de Cristo, algumas pessoas já dizem que Marcos fez parte dos 12 discípulos de Cristo. Já vi pessoas comentando que ele fez parte do seleto corpo de discipulados separados por Cristo naquela época. Mas apesar de Marcos escrever com tanta propriedade, com tanta riqueza, algumas histórias do nosso querido Jesus, Marcos ele não fez parte do seleto corpo de discipulados separados por Cristo, mas apesar de Marcos não fazer parte dos 12, né? Marcos ele teve o privilégio, ele teve a honra de ser discipulado, de ser pastoreado, de ser ensinado por dois grandes nomes da Bíblia Sagrada. No começo do seu ministério, Marcos ele é pastoreado, ele é discipulado por Paulo. Mas da metade do seu ministério até o final do mesmo, Marcos ele é pastoreado, ele é ensinado, ele é discipulado por Pedro. Preste atenção, para vocês nessa noite terem ideia entre essa relação de discípulo e mestre, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, para mostrar tamanha relação e intimidade do discípulo com o mestre, eles vêm dizendo que se por um acaso o Evangelho de Marcos não viesse trazendo o nome de Marcos, mas viesse trazendo o nome de Pedro, não seria uma coisa de outro mundo. Por quê? Porque Marcos, ele se espelhava no ministério de Pedro. Haja vista que a maioria das pessoas, quando começam a exercer o ministério, eles se espelham em alguém. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, que pastoreia, que prega ou que louva ao Senhor, você quando começou o seu ministério, você teve alguém como referência, os pastores que estão aqui, como é o meu caso também. A minha maior referência é o pastor Odiel de Souza, né, que esteve ministrando para vocês aqui ontem. É o meu pai na fé, cresci com ele, é uma referência que eu tenho ministerial. E tanto é que Paulo vem tendo esse conhecimento, quando Paulo vem dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Paulo sabia que de uma forma ou de outra, indireta ou diretamente, ele seria um ponto de referência para vários naquela geração, como é até nos dias de hoje, para todos nós que lemos a Bíblia Sagrada. Então agora Marcos, ele se espelhando em Pedro, ele começa a descrever algumas histórias bíblicas de uma forma especial. Só que Marcos, o evangelho que ele vinha escrevendo, ele destaca algumas coisas de uma forma diferente, por exemplo, de Mateus e de Lucas. Por quê? Porque os capítulos primeiros de Mateus e de Lucas, eles vêm destacando, eles vêm narrando a respeito do nascimento físico de Jesus. Mas diferente de Mateus e diferente também de Lucas, Marcos ele vem destacando a respeito do nascimento ministerial. Há uma diferença de nascimento físico para nascimento ministerial. Tanto é que em nenhum momento Marcos vai escrever, depois você estuda o evangelho dele em casa, a respeito do nascimento físico. Marcos ele já começa o capítulo 1 do
seu evangelho, você precisa entender esse campo introdutório. Então redobre a sua atenção. Marcos ele já começa destacando a respeito de um profeta que pregava no deserto por nome de João Batista. E a Bíblia diz que João Batista pregava no deserto mensagens duras, mensagens árduas. As pessoas se convertiam ao evangelho de Cristo, ele já estava preparando o caminho para o Messias. Ele levava as pessoas até o Rio Jordão e as batizava. Tanto é que João Batista era conhecido por causa disso. Batista não era o seu nome. Batista é porque ele batizava, era um tipo de apelido. Então João Batista batizava nas águas, até que de repente no capítulo 1 do seu evangelho, João Batista agora está batizando. De repente, quando ele olha para a fila do batismo, adivinha quem estava na fila? O próprio Jesus. Eu não sei se os pastores já pensaram nisso, eu nunca batizei ninguém, mas os pastores já batizaram. Você já pensou que ia estar na fila do batismo, por exemplo, ali do asilo, o próprio Jesus aparecer lá? É uma coisa diferente. E João Batista agora toma o barco com aquela situação, mas precisava daquilo acontecer. Jesus agora desce até as águas do Rio Jordão, é mergulhado nas águas e batizado por João Batista. E a partir do momento em que Jesus desce no Rio Jordão, no deserto, e sai das águas, começa então a vida ministerial de Jesus, a exercer, melhor dizendo, a sua vida ministerial. Haja vista que o que me chama a atenção é que Jesus começa o seu ministério no deserto e termina na cruz. Isso aqui é lindo demais. Sabemos que Jesus, o ministério dele não foi muito longo, durou cerca de 3 anos e meio. Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade e termina com seus 33 anos e meio na cruz do Calvário. Sabe o que me chama a atenção? É que ele começa o seu ministério no deserto e termina na cruz. Qual é a diferença para muitos hoje em dia, em pleno século 21? É que tem muita gente querendo que o ministério dele começa no palco e termina na calçada da fama. Quando você vai conversar sobre muitos a respeito de vida ministerial, outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele está começando a pregar agora, e eu falei com ele: olha rapaz, qual que é a sua visão? Está aqui o William, né, o Daniel, que é o nosso amigo particular, o Kelvin, e a gente sempre conversa sobre isso, sobre propósito, sobre visão, porque o seu verdadeiro amigo sempre vai te levar mais para perto de Deus. E eu fiz essa pergunta para uma determinada pessoa: qual é a sua visão ministerial? Ele virou para mim e falou assim: olha, Deus prometeu na minha vida que eu ia andar de jatinho, e eu estou crendo que daqui a 3 anos no máximo, eu já estou saindo do país. Meu irmão, quase que a minha pressão baixou. Quando eu ouvi aquelas palavras entrando no meu ouvido, me veio na mesma hora essa passagem bíblica. O meu maior, ou o nosso maior exemplo ministerial, começou o ministério no deserto e terminou na cruz. Quem sou eu para começar no palco e terminar na calçada da fama? Ministério não é para o nosso ego, ministério não é para a nossa glória, ministério é unicamente para a glória do Senhor Jesus. Haja vista que ministério não é para nos fazer famoso, porque a palavra ministério significa servir. Deus não precisa de estrelinha, porque se Deus precisasse de estrelinha, a igreja estaria na Via Láctea. Deus não tem palco, Deus tem altar. Deus não tem artista, Deus usa servo. Então se você prega, se você canta, não é para o seu ego, a glória é dele. E saiba de uma coisa: quando você abraça o ministério, você não abraça mais de rosa, você abraça a cruz. E a cruz, a vontade de Deus, às vezes não é da forma que nós queremos, às vezes é mais dolorida, mas é necessário passar por esse processo. O que Deus te deu não é seu, o que Deus te deu é dele, então dá para ele o que é dele. Interessante é que Jesus começa agora a exercer o seu ministério. Jesus agora é levado para o deserto, 40 anos de jejum e oração, e os irmãos conhecem a história. Logo depois de sair do deserto, depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus se muda para uma cidade chamada Cafarnaum. Repete comigo: Cafarnaum. Mais forte: Cafarnaum. Sabemos nós que Jesus, ele nasceu em Belém, era natural de Nazaré, mas quando ele começa sua vida ministerial, ele se muda para a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é uma cidade que ficava ao norte do Mar da Galileia, e era conhecida por ser uma cidade pesqueira. As pessoas, ou os homens naquela época, melhor dizendo, que tinham a profissão de pescador, se mudavam para essa cidade, a parte norte, né, do Mar da Galileia, para exercer melhor a sua profissão. O certo é que agora Jesus se muda para essa cidade, ele agora começa a andar pelas ruas de Cafarnaum, pregando o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Enquanto Jesus andava pelas ruas de Cafarnaum, começando a exercer o seu ministério, Jesus agora se depara com uma cena de 2 homens trabalhando. A Bíblia diz que era Pedro juntamente com seu irmão André, e eles estavam exercendo a profissão de pescadores, eles estavam pescando.
pescando. De repente agora Jesus olha para aqueles dois homens, eu imagino Jesus, né, daquela forma linda que só ele tem, ele olhando e tendo aquela visão daqueles homens pescando, lançando a rede ao mar e puxando os peixes, até que Jesus agora de uma forma fenomenal, ele se aproxima daqueles homens e lança a eles um desafio diferente. Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês são pescadores de peixe, mas faz o seguinte, começa a andar comigo, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Em algumas traduções vai dizer pescadores de almas. Aí, meu irmão, eu tentei me colocar, o Wellington e o Anderson Tairone, um pouco no lugar de Pedro aqui. Meu irmão, alguém aqui gosta de pescar? Tem alguém aqui que gosta de pescar? Tem? Eu particularmente, eu sou meio ruim com pescaria, irmão, mas as poucas vezes que eu pesquei, você já reparou que você coloca a isca no anzol, lança dentro do rio, aí você fica naquela expectativa, né? Expectativa do peixe fisgar. Meu irmão, quando o peixe fisga o anzol, que você puxa o peixe para fora d'água, você já percebeu a felicidade que te dá? Você pode estar o problema, você já percebeu isso? Você pode estar passando a raiva que for, você pode estar passando, meu irmão, você pode estar com a cabeça quente, que quando o peixe você consegue tirar ele da água e consegue trazer para sua mão, te dá uma felicidade, aquela sensação de dever cumprido, não é verdade? Agora eu fiquei imaginando Pedro e seu irmão André pensando assim: pera aí, se tirar um peixe da água nos traz uma felicidade tamanha dessa, quanto mais tirar almas do inferno e lançar para o céu, vale a pena abrir mão da nossa profissão, vale a pena abrir mão daquilo que a gente quer, para começar a acompanhar Jesus. Aí agora eles já começam a ter uma metanoia e a mudar totalmente os seus pensamentos rumo ao evangelho que Jesus estava preparando para a vida deles. E agora eles começam a andar pelas ruas pregando, vai pregando, até que é dado a oportunidade para Jesus pregar dentro da sinagoga localizada na cidade de Cafarnaum. Haviam cerca de 490 sinagogas na época de Jesus. O que é a sinagoga, irmão Tarek? A sinagoga é um tipo de congregação do templo original que ficava em Jerusalém. Aonde ficava o templo? Aonde ficava o templo? Então a sinagoga era um tipo de congregação. E a sinagoga de Cafarnaum, segundo a história, era muito conhecida. Jesus agora entra dentro da sinagoga e começa a pregar. Irmão, olha para cá. Quem está pregando para vocês aqui hoje é um menino feio e bobo que mora longe. Você já imaginou o que é estar em um culto onde Jesus é o pregador da noite, irmão? Aonde Jesus era o pregador? É o que estava acontecendo. Jesus agora começa a pregar e ele vai pregando. Só que enquanto Jesus pregava, algo diferente acontece dentro da sinagoga. Por quê? A sinagoga naquela época, meu irmão, não pregava gente bobinha não pregava qualquer um não, pregava ali fariseu, saduceu e escriba, homens que tinham total conhecimento da Torá. Os camaradas conheciam o Pentateuco de trás para frente, de frente para trás. As 603 de lei judaica estavam aqui, os camaradas entendiam muito de Bíblia, e aí só pregava gente capacitada. Jesus agora começa a pregar, só que diferente dos outros homens, Jesus vai pregando, e a Bíblia diz no capítulo 1 de Marcos, verso 20, que enquanto Jesus pregava na sinagoga, algo diferente acontecia, porque a Bíblia diz que tinha uma pessoa possessa por demônios dentro do culto, e naquele momento o demônio pega aquela pessoa e começa a se manifestar. Jesus, com a sua autoridade, como era 100% Deus e tinha autoridade sobre demônio, ele expulsa o demônio daquela pessoa. Isso nunca tinha acontecido em sinagoga, e a Bíblia diz que as pessoas agora começam a cutucar uma na outra e dizer assim: rapaz, esse homem é diferente, porque eu já vi na sinagoga várias vezes, eu já cansei de ouvir pregadores dos bons, tem fariseu, saduceu, escriba, e os camaradas entendem muito, mas eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui agora. Sabe por quê? Porque uma sinagoga sem Jesus é uma coisa, mas a sinagoga com Jesus é outra coisa. Não adianta só ter conhecimento da Bíblia, simplesmente não, tem que exercer, tem que viver o que prega. Não adianta simplesmente cantar bonito, não adianta a igreja simplesmente ter um lugar bom para se assentar, ou uma boa aparelhagem sonora para se ouvir, não. O principal na metanoia, nessa conferência, não são os pregadores. O principal nessa conferência não são os cantores. Eu não vim de Caratinga aqui em São João do Oriente simplesmente para pregar, não. Eu vim porque eu tenho certeza que essa sinagoga tem a presença de Jesus. Qual é a diferença? É que é uma sinagoga que tem Jesus, tem libertação. Uma sinagoga que tem Jesus, tem salvação. Uma sinagoga com Jesus tem batismo com o Espírito Santo. Uma sinagoga com Jesus tem renovo
povo da parte de Deus. Você veio aqui não é porque o pastor Paulino ia pregar, ou muito menos o irmão Tarek. Você veio aqui porque a presença de Jesus é real na sinagoga em São João do Oriente. Será que você crê nessa palavra? Por quê? Porque aonde tem Jesus, algo tem que acontecer. Aí agora Jesus prega, preste atenção, entenda esse campo introdutório. Aí Pedro está participando disso tudo, irmão. Pedro começa a ver a majestade de Deus e o que Jesus fazia. Aí Pedro agora, depois do culto, imagina que ele chama Jesus, pregador Caleb, e faz um convite para Jesus. Qual é esse convite? Ele vira e fala: Jesus, a minha sogra está enferma dentro de casa, ela está com a febre muito alta. E eu creio que o Senhor pode entrar dentro da minha casa e curar minha sogra. Vocês já repararam que Pedro era o discípulo mais nervoso que Jesus tinha? E foi o único discípulo que Jesus curou a sogra dele. Depois os irmãos tiram suas conclusões. Estou brincando, tá? Você que é sogra aí, seu genro te ama e Jesus também. Mas Jesus agora, isso é Bíblia, Jesus entra dentro da casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Só que quando Jesus cura a sogra de Pedro e manda a enfermidade embora, redobra a atenção. Qual é a fama que começa a correr pela cidade? O curandeiro está aí. Jesus, pastor Elias, que faz milagre, está aí. Ele acabou de expulsar a doença lá, curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz, meu irmão, que começam a trazer todos os enfermos e possessos da cidade. Jesus começa a curar e começa a libertar. E até o final da tarde, meu irmão, é milagre acontecendo. Vinha na cadeira de roda, andava. Vinha um mudo, falava. Vinha um surdo, ouvia. E assim sucessivamente, milagres. Pessoas que entravam ali possessas por demônio. Jesus expulsava aqueles demônios até o final da... Só que aí que está o problema, irmão. Porque Jesus curou. Só que a fama que começou a correr na cidade é que Jesus curava. Jesus curava o físico. Jesus libertava, Jesus fazia cego ver, Jesus fazia surdo ouvir, Jesus fazia mudo falar, Jesus fazia coxo levantar, não é verdade? Aí que estava o problema, porque essa não era a fama que Jesus queria. Porque Jesus não veio simplesmente para curar o físico, Jesus veio para curar a alma, lavar e levar para o céu. Haja vista, irmão, haja vista, que milagres no passado muitos profetas fizeram, ou não é, pastor Paulino? Eliseu era homem de Deus, Elias era homem de Deus, profetas que realizavam milagres, o próprio João Batista era homem de Deus, ou não é verdade? Agora o problema aqui é que a visão, que preste atenção, a mente deles agora estava já cauterizada que Jesus era um curandeiro. Na mente deles, Jesus somente curava. Aí Jesus agora, Claudinei, sai da cidade para dar um tempo, para a fama dar uma esfriada. Segundo historiadores, Jesus sai da cidade de Cafarnaum, conta o sermão da montanha, depois ele vem, desce, cura o leproso e retorna para dar uma maciada no negócio, porque todo mundo ali, na mente deles, eles estavam achando que Jesus era simplesmente mais um curandeiro. Eles precisavam de passar por uma metanoia. Aí Jesus agora sai da cidade, quando Jesus volta, no texto que a gente leu, Jesus faz algo diferente da casa de Pedro. Por quê? Porque na casa de Pedro, Jesus curava, mas na casa dele ele pregava. Vou repetir. Na casa de Pedro, Jesus curava. Na casa dele ali, aí Jesus agora vem para dentro da sua casa, e a Bíblia diz que ele começa a pregar, verso 2 do capítulo 1, do capítulo 2, ele começa a pregar a própria palavra de Deus. Aí vocês vão ver a diferença. Por quê? Porque a intenção de Jesus não era curar o físico, até hoje não é o principal motivo. A intenção de Jesus era curar a alma. Para Jesus, é mais interessante alguém enfermo dentro da igreja do que alguém são desviado fora dela. Eu vou repetir. Para Jesus é mais interessante alguém enfermo dentro da igreja do que um são desviado fora dela. Então a intenção de Jesus não era o físico, a intenção era a alma. Aí Jesus agora começa a pregar. Por quê? Porque para curar alguém, meu irmão, para ter cura, não precisa de ter palavra. Vou repetir. Para alguém ser curado, não precisa de ter palavra, basta uma oração. Quantas vezes eu já passei por isso? Alguém está enfermo, sem pregar a palavra, Wellington, colocar a mão na cabeça do enfermo e a enfermidade ir embora. Você já passou por isso? Com certeza. Porque para cura precisa de oração e de fé já basta. Mas para salvação tem que ter palavra. Para curar precisa ter fé, mas para salvar
tem que ter palavra, irmão. Então Jesus agora começa a pregar, porque aí eles começam a viver uma metanoia, eles começam a passar por uma mudança de mente, porque na mente deles era um curandeiro, a partir do capítulo 2 já ia virar o Salvador. Aí sabe o que acontece? Jesus começa a pregar, vai pregando, por quê? Porque o que salva a alma e leva para o céu, não é oratória de pregador, não é simplesmente a conferência que acontece uma vez no ano, não é a voz bonita do cantor. A única coisa que tira o pecado do coração do homem, lava e leva para o céu, é palavra. O salmista no Salmo 119, verso 11, ele vem dizendo: guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque não tem como eu fugir do pecado se eu não tiver a Bíblia. É por isso que não adianta uma igreja estar lotada, sendo que vai todo mundo para o inferno. Tem igrejas em Caratinga, pastor Paulino, que nem escola bíblica dominical tem. É culto de libertação de segunda a segunda-feira, irmão. Sabe, não tem pregação. É só libertação, Jesus cura. Jesus salva. Mas a única coisa que leva para o céu é palavra. E pensa numa geração fria nisso aí, irmão. Uma geração que quer viver a metanoia sem Bíblia. Não adianta eu participar de uma conferência como essa 4 dias, se eu abro Bíblia, escuto Bíblia durante 4 dias do carnaval, e quando chega na quinta-feira, eu passo o dia todo vendo televisão, eu passo o dia todo pregnado na frente de televisão, de computador, em faculdade, serviço, e eu não abro a Bíblia para ler. Isso é hipocrisia, irmão. A gente querer mudar de vida somente 4 dias no ano. A única coisa que pode salvar a sua vida é Bíblia, é palavra. Por quê? Porque a Bíblia e Jesus são um só. Aonde tem Bíblia tem presença de Deus. João disse que o verbo se fez carne. Aonde tem Bíblia tem presença de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Estamos em plena segunda-feira. Semana passada se passou a semana toda. Quantas vezes no dia você pegou a Bíblia Sagrada para ler na sua casa? Reflete contigo mesmo. Se estamos preparados para viver uma metanoia, uma mudança de mente, não tem como isso acontecer sem palavra de Deus. Quer que eu te prove que a palavra de Jesus é um só? Quer que eu te prove? Te provo agora. Lembra aí comigo aí de um cenário igual. Está lembrado lá em Betânia, quando Lázaro morre? A Bíblia diz que Jesus chega 4 dias depois, e quando Jesus chega na boca do túmulo de Lázaro, a pedra estava lá. A Bíblia diz que Jesus agora verbaliza, Jesus grita dizendo: Lázaro, sai para fora, com palavras. Jesus verbalizou, Lázaro saiu, ressuscitou. Marcos capítulo 5, lá em Gadara, o cenário era o mesmo, Jesus, um homem e um cemitério. Lá em Betânia, Jesus gritou, mas lá em Gadara ele não precisou de abrir a boca. A Bíblia diz que quando ele estaciona o barco no porto de Gadara, Jesus desce, e o simples fato dele pisar na areia de Gadara, havia um homem possesso de demônios dentro do cemitério, e os demônios trazem Jesus até a areia. Sabe por quê? Jesus não precisava de falar, e quando falava o milagre acontecia, porque a palavra de Jesus e Jesus são um só. Aonde tem Bíblia tem palavra, e aonde tem palavra tem presença de Jesus, e aonde tem presença de Jesus tem presença do Espírito Santo para batizar e renovar. E eu creio que aqui nessa noite a presença de Jesus está em São João do Oriente para mudar mentes aqui neste lugar. Só vive metanoia quem ama a palavra de Deus. Eu tive uma época, irmão, de gente crua dentro da igreja de palavra, que quando o pregador chega e pede para abrir a Bíblia em Salmos, todo mundo encontra, mas pede para achar Tito na Bíblia. Outro dia eu fui pregar sobre Tito, irmão, em uma determinada igreja, e eu tive que esperar 2 minutos a mais do que o programado, porque a igreja não estava achando, muitos lá. Aí você já reparou uma pessoa, quando ela é espertalhona, não gosta de ler Bíblia, o que ela faz? Quando manda abrir um livro diferente, aí o inteligente fala assim, ó, vai antes de Mateus, porque os livros difíceis estão tudo ali atrás. Está tudo ali no meio. Está Ageu, Zacarias, está tudo ali no meio. Então vai lá. Aí você manda abrir a Bíblia em Tito, a pessoa vai lá no Antigo Testamento e não sabe que está no Novo. Aí o inteligente, que é bom demais, ele vê que não está conseguindo achar lá antes de Mateus, ele vai na segunda página da Bíblia e fala assim, deve estar na página 1200 e pouco. Aí mesmo assim não acha e fala que a Bíblia dele está com defeito. Não, isso é de doer. Abre a Bíblia em Joel, você vai ver a coça. Por que não lê Bíblia em casa, irmão?
Um crente que tem mais de 5 anos de crente e nunca leu a Bíblia Sagrada toda, isso é uma vergonha. E a gente fala que ama a Deus e quer poder de Deus sem Bíblia. Sabe? Aí a gente tem que ir, é carnaval. Tem uma igreja em determinado lugar aí, que eles foram fazer carnaval agora nessa época do ano, e vão fazer lá fantasias, né, de havaiano, para curtir o carnaval. Sabe o que é isso? É trazer mundanismo para segurar jovem na igreja. Vão fazer uma boate gospel, vão fazer um forró gospel aí, irmão com irmão, irmão com irmã, não é pecado não. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de plano B. A única coisa que vai te salvar e te levar para o céu é Bíblia, o resto é coisa do capeta. Não é o mundo que tem que influenciar a igreja, é a igreja que tem que influenciar o mundo. Aonde tem palavra acontece metanoia. Valorize a Bíblia. O Brasil é o país, é o terceiro país aonde menos se lê no mundo. Ficamos atrás da Tailândia e de um outro país do Oriente. Irmão, tem país aí que a Bíblia é proibida e o pessoal lê mais que a gente. Isso é uma vergonha. E crente que não lê Bíblia está desviado tomando ceia. Porque é inadmissível alguém dizer que ama a Deus se ele não quer conhecer o Deus a qual ele serve. Sabe por quê? O diabo, ele vence a maioria das batalhas. Que batalha com muito crente? É porque o diabo nunca brincou de ser diabo. Mas tem muita gente querendo brincar de ser crente dentro da igreja. Você acha que sua carteirinha de membro vai te levar para o céu? Vai não. Você acha que cargo eclesiástico, ser líder, cantar bem, fazer faculdade vai te levar para o céu? Vai não. O que te leva para o céu é a vida santa. E o que vai te levar à santidade é a palavra, é a Bíblia Sagrada, é o próprio Jesus. Aí agora Jesus começa a pregar. E o pessoal começa a viver a metanoia. Só que de repente agora imagino, eu posso conjecturar sem ferir a ciência do texto, que se aproxima alguém e vê que a multidão, porque a Bíblia diz que estava ali um congestionamento, não tinham como entrar. Jesus agora, Jesus pregando, a pessoa olha que a multidão e fala assim, rapaz, o negócio aqui está complicado, tem como entrar por aqui não. Aí imagina o camarada olhando para si e pensando assim, eu conheço um camarada aí que ele é paralítico, ele não consegue andar. Então eu vou fazer o seguinte, vou ver se reúno aí mais uns 3 amigos, vamos buscar ele, Imagina ele chegando lá, falando com o paralítico, olha paralítico, você quer ir até a casa de Jesus? Jesus está pregando lá e pode mudar a sua vida. E a Bíblia diz que ele estava sobre um leito. O leito, meu irmão, chegava aproximadamente 2 metros. Alguém aqui já fez tiro de guerra? Eu sofri aquele negócio sozinho ou mais alguém sofreu comigo aqui? Alguém já se fez tiro de guerra? Ninguém fez? Sorte de açúcar, Deus te preserve. No tiro de guerra, o sargento ensina o seguinte: quando você vai levantar alguém numa maca, primeiros socorros, né? Alguém está aí, o Daniel, né, Daniel? Daniel já estudou sobre isso. Quando você vai levantar alguém em uma maca, segura 2 na frente, 2 atrás. E você nunca levanta na hora que quer para não prejudicar mais quem está em cima da maca. Então o sargento ensina sempre o seguinte: você vai colocar a pessoa em cima da maca e vai contar até 3, levantar junto para evitar de locomover demais a pessoa em cima da maca e piorar a situação. Então agora imagina lá, meu irmão, se fosse naquela época, 2 na frente, 2 atrás, levanta o homem. Se fosse magrinho igual o William assim, era fácil de carregar. Agora se tivesse mais cheinho igual eu, assim, com 87 quilos, só Jesus na graça, se fosse mais gordinho igual eu, já era mais difícil, né? De acordo com o peso dos camaradas para carregar, já era mais complicado. Mas leva um camarada até a Jesus. Quando chega até a Jesus, quando chega até a porta, qual era o problema que eles encontram ali? Congestionamento. A porta estava superlotada. Por quê? Porque Jesus pregava. Olha para cá, olha para cá. Na casa de Pedro, não tinha congestionamento, porque Jesus estava curando. Então a fila estava andando. Na casa de Pedro a fila andava. Mas como Jesus ali estava pregado, o pessoal tinha que escutar. Porque Jesus estava curando, não era o físico. Na casa de Pedro, Jesus curava o físico. Mas na casa dele, ele curava a alma. Você vai ver mais para frente, que eu vou provar para você na Bíblia que eu estou pregando. Aí agora os camaradas chegam, imagino eu que eles olham para o lado, Elton Anderson, Tairone, e vira e fala assim: rapaz, tem como deixar nós passar aí não? Porque o milagre nem é para a gente, milagre é para o camarada aqui.
Eles viram e falam assim, ó, aqui tu não passa. Por quê? Se você for no hospital de Caratinga, eu nem sei se aqui está funcionando ainda, mas se você for no hospital de Caratinga, você, de acordo com a enfermidade, né, eles vão passando à frente. Se você chega lá, por exemplo, com uma dor de cabeça, tu fica esperando, lá não tem ninguém, mas você espera 2 horas. Quando está chegando às 2 horas para você entrar, chega alguém quase arrancando a perna, eles dão a prioridade para quem está perdendo a perna. De acordo com a gravidade do negócio, eles vão passando o enfermo na frente. Mas na época de Jesus não tinha disso não, meu irmão. Era fila, era ordem de chegada. Aí os camaradas chegam agora, não tinha onde passar. A porta estava lotada. A porta estava lotada. Aí você repara que eles não tentam passar pela janela. Repararam já? Porque quando, meu irmão, quando você tranca a porta da sua casa, você deixa a porta da casa trancada, é automático. Você pula o telhado ou abre a janela? Você abre a janela. Por que você vai caçar quebrar o telhado todo se a janela pode estar aberta? É ou não é verdade? Mas aqui não, reparem que a Bíblia fala que eles da porta vão pro telhado, porque as janelas na casa da época de Jesus não tinha. E quando tinha, chegava no máximo 50 centímetros. Ou seja, não era janela grande como tem aqui. Então eles tiveram que passar pelo telhado. Meu irmão, só que você já parou para pensar nessa história aqui? A Bíblia é linda demais. Como é que eles foram ter a ideia de descer pelo telhado, irmão? Você já reparou que toda turma de amigo tem sempre um inteligente? Tem sempre um bobão que faz outro rir? Que faz outro rir. Tem um que é mais sério igual o Anderson. Toda turma de amigos tem sempre alguém que é mais sério, outro que é mais inteligente. Não é verdade, pastor Paulinho? Quem tem amigos sabe que é desse jeito. Aí imagina agora no meio desses 4 aqui, dos 5, né? O paralítico e os 4, um vira e fala assim, rapaz, eu tive uma ideia. Vamos tentar passar esse homem pelo telhado? O que vocês acham? Me dá pezinho aqui que eu subo lá em cima. Deram o pezinho, subiu lá em cima. Meu irmão, olha para cá, isso é Bíblia. Aí eles vão pro telhado. Imagino eu, posso conjecturar as referências do texto, que ele faz um buraco pequeno para ver como é que estava a situação do telhado. Quando ele vê que a situação do telhado estava legal, ele volta para a beirada e falou, dá para descer. Se vocês falar que top, eu topo também. Então sobe o homem. Só que o interessante, meu irmão, é que quem estava trabalhando não era quem ia receber o milagre. Quem estava trabalhando eram os amigos. Enquanto eles estavam maquinando o plano, o paralítico estava escutando a pregação. Enquanto eles estavam maquinando como ia levar ele até Jesus, Jesus continuou pregando, irmão. Só até a parte de quebrar o telhado. O leito, meu irmão, era um leito de 2 metros. Então o buraco que foi feito na casa onde Jesus pregava não foi um buraquinho de 30 centímetros, não. Você já imaginou, meu irmão, que você está participando de um... Eu estou pregando para você aqui. Se esse telhado começar a cair aqui, meu irmão, eu corro na hora, não sobra um. Você fica aqui se esse telhado começar a quebrar? Fica não. Meu irmão, Jesus está pregando, olha só isso aqui. Jesus está pregando, o telhado começa a ser quebrado. Só que Jesus não sai do lugar, pastor. Jesus não corre, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra estava fazendo efeito no paralítico. Aí agora, depois de fazer um buraco grande, amarra um cipó, uma corda nos 4 cantos do leito aí, vão descer o homem. Aí começa a descer. Só que tem um porém. A Bíblia é tão linda que no texto original vai dizer que eles descem o paralítico até ao meio. Até ao meio. Sabe por quê? Segundo a história, eles não descem o paralítico até encostar no chão. Primeiro lugar, por questão física. Alguém aqui já trabalha de servente de pedreiro? Levanta a mão. Eu já ralei com aquele negócio. Isso. Servente de pedreiro é um trabalho fácil, varão? É um trabalho fácil? Não é não, irmão. Servente de pedreiro não é não. Eu lembro de uma vez que nós estávamos batendo uma laje, e quando a gente acabou a laje, a gente ia mexer lá embaixo, eu e um pedreiro que eu não vou citar o nome, né? Aí agora o pedreiro vira para mim, a gente está fazendo a maceira, ele fala assim, Tari, pode mandar mais uma lata de massa aí, porque vai precisar. Aí você vai, faz a massa, aí você coloca na lata e desce. Só que quando você desce a lata de concreto, eu fazia isso, eu não chegava a encostar a lata no chão. Por quê? Porque se eu encostasse a lata no chão, o músculo ia esfriar, para pegar e puxar de novo ia ser mais difícil. Então repare que você segura a lata e pede para ele dar aval. Aí geralmente você está lá segurando a lata e vira e fala, posso subir que vai precisar mais não.
Isso mata de raiva, né? Mas então para você subir sem encostar a lata no chão, é mais fácil. Porque o seu músculo, o sangue está quente, você consegue subir de uma forma que não vai doer o seu músculo. Então primeiro é um lugar que é físico. Vamos segurar aqui o paralítico, porque não é por causa da fé deles era pouco em Jesus. É porque tinha fariseu dentro da casa. E os fariseus podiam atrapalhar o milagre, como tentaram depois aqui, que você vai ver no texto. Aí eles descem um homem até o meio. Aí Jesus agora faz algo lindo na Bíblia, irmão. O que é que Jesus faz, irmão? Jesus levanta, porque o formato de ensino na época de Jesus, é que sempre que Jesus ensinava, ele ficava sentado e a multidão de pé. Então Jesus se levanta, vai até o local onde o buraco foi aberto e o paralítico estava. Só que quando Jesus olha o paralítico, ele, depois de olhar o paralítico, ele olha para cima. E quando Jesus olha para os 4 amigos, Jesus lança uma palavra dizendo: por causa da fé deles, eu lanço a palavra sobre a sua vida. Perdoados estão os seus. Irmão, por causa da fé do paralítico? Por causa da fé dos homens. Sabe por quê? Porque durante o processo inteiro os 4 estavam segurando a corda. Imagina um virando para o outro falando assim: a gente não larga enquanto o milagre não chegar. O braço vai doer, vai puxar cãibra, mas enquanto Jesus não fazer o milagre, a gente não larga a corda. Vamos segurar, porque eu tenho fé que o nosso amigo vai ser curado pelo Messias que está dentro dessa casa. Quantas vezes eu e você já pensamos em largar a corda, irmão? Quantas vezes eu e você já pensamos em desistir porque não tinha mais jeito? Lá na minha casa, a minha avó, ela fez uma macumba, era uma macumbeira famosa lá em Caratinga, ela fez uma macumba para os filhos dela. E nessa macumba feita pela minha avó, todo homem, todo filho homem que nascesse do ventre dela, morreria da mesma doença que era a cirrose causada pelo alcoolismo. O filho mais novo, meu tio Kleber, morreu. O filho mais velho, que é o meu tio João, morreu. E o meu pai está bebendo, bebe desde novo e ainda está vivo. E outro dia, eu orando em casa pelas madrugadas, Deus falou comigo: sabe por que o seu pai ainda está vivo? Porque você não largou a corda por ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se o diabo disse que não tinha mais esperança para você, foi mentira dele. Não larga a corda agora. O que tem na sua casa é grande demais. A mudança de mente, o processo da metanoia vai chegar no seu filho. A metanoia vai chegar sobre o seu marido, sobre a sua casa. Não desista dela agora. Eu sei que o diabo está jogando na sua mente que está ruim. Para de ir na igreja. Por que você está na igreja? O negócio só está piorando. Para de cantar, para de pregar. Pastoreia mais não, porque o negócio está piorando. Sinceramente você vai de mal a pior. E Deus está dizendo para você: não pare agora, não largue a corda. A sua casa está de pé porque você está de joelho por eles. Eu sei que é difícil, irmão, mas não largue a corda. Mas irmão Tarek, o braço está dando cãibra. Eu já estou começando a desistir daquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas Deus me trouxe de Caratinga para dizer para você: aconteça o que acontecer, não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Ainda há esperança para a sua casa. Quem sabe tem feridas do passado aqui hoje, que está tentando acabar com o seu ministério, está tentando acabar com você, mas a corda ainda está na sua mão, o controle ainda está na mão de Deus, e quando o controle está na mão dele, não tem homem, não tem capeta que rouba o que Deus tem para você. Que como prova que é o Senhor que está falando aqui nessa noite, da porta dessa igreja até o altar da mesma, Deus nos deu um sinal vindo do céu agora. Aonde tiver alguém com a corda em mão, começa a renovar agora. Eu vou tirar o microfone da boca e é o som desse teclado. Quem está com a corda na mão, abre a sua boca, sinta o vento do Espírito que vem sobre essa conferência agora. Tenha ministério renovado, tenha saúde renovada. A sua casa não vai morrer na droga, a sua casa não vai morrer no álcool. Tem salvação chegando lá, tem salvação chegando lá. Abre a sua boca, seja cheio da graça de Deus. Abaixo e arras,
Pai. O Espírito Santo desce sobre São João do Oriente e renova forças aqui nessa noite. O Espírito Santo desce aqui e coloca novamente essas línguas estranhas que há muito tempo tu não falava mais. Metanoia, tem mudança de mente acontecendo em São João do Oriente, tem mudança de vida aqui nesse lugar. Seja cheio agora. Isso, segura a corda, vai, isso. Fala pro diabo, tu pode até tentar, mas enquanto a corda estiver na minha mão, tu não toca na minha casa. Enquanto a corda estiver na minha mão, tu não toca no meu casamento. Enquanto a corda estiver na minha mão, o meu ministério ainda está na mão de Deus. Está na mão de Deus. O que Deus te prometeu não morreu. Brada, Espírito Santo. Oh glória. Oh glória. Eu estou sentindo Deus. Isso aqui não é jargão de pregador, porque eu não preciso disso. Não largue a corda. Não largue a corda. Eu preciso terminar. Olha para cá. Fulano, Jesus levantou. Jesus levantou, não larga não. E não importa nem que a gente puxa ele de novo do jeito que está, mas a gente só sai daqui quando o milagre acontecer. Eu tenho fé que ele vai sair. Ele não larga a corda não. Só que Jesus, irmão, Jesus chega perto do homem. Preste atenção. Jesus não vira para ele e fala assim: olha, levanta e anda de uma vez. Jesus não vira para ele e fala assim: pula aí, rapaz, tu está curado. Jesus lança uma palavra para ele, irmão, e nem pedindo esse milagre o cara estava. Jesus vira para ele e fala: perdoados estão os seus. Sabe o que Deus me revelou nesse texto? Sabe por que esse camarada, irmão, estava paralítico? Pecado. E pecado deixa a pessoa paralítica. Se você não crê no espiritual, eu vou te provar na ciência aqui nessa noite. Segundo estudos da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo e outras dos Estados Unidos da América, o organismo do ser humano, ele não foi criado para guardar mágoa. Você sabia disso? Que o seu organismo não foi criado para guardar mágoa, o seu coração, a sua mente, não foi. Segundo estudos da Unifesp, a ciência comprova isso. A pessoa, quando ela guarda mágoa no seu coração, ela tem 68% de chances a mais de dar um derrame cerebral do que uma pessoa que não guarda mágoa. Eu conversando com um amigo médico, amigo meu lá de Caratinga, e eu perguntei para ele, se ele sabe que eu estava pesquisando sobre isso, perguntei para ele: olha, me fala um pouco sobre o derrame cerebral. E ele disse para mim, segundo a medicina, mais de 80% das pessoas que estão derrame cerebral e sobrevivem a ele, ficam paralíticas. Ou seja, pecado deixa paralítico. Porque mágoa no coração é pecado. Porque não perdoar é pecado. Jesus, entrando na palavra interessante, ele vem dizendo: como é que você pode dizer que me ama se você não me enxerga? Sendo que você enxerga a pessoa, o ser humano está do seu lado, tu enxerga com os olhos carnais, né? E diz que ama. Aí como é que você vira para mim, sendo que você não consegue me enxergar com os olhos carnais e falar que me ama? Sendo que quem você enxerga, você não consegue amar. Sabe por quê, irmão? Porque raiz de amargura deixa pessoas paralíticas. Talvez você não fornica. Talvez você não adulterou. Talvez estou pregando para alguém nessa metanoia que está com a mente cauterizada, ainda está pregada ali a mentalidade daquela pessoa que te magoou no passado. Você não consegue liberar perdão e ao mesmo tempo não consegue ser metade do que era antes na igreja. Mas, irmão Tarek, quem me magoou foi ele. Quem me magoou foi ela. Deixa eu te falar uma coisa.
Se fosse para olhar orgulho, eu e você não estaríamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado fede as narinas de Jesus. E a mesma Bíblia diz que eu e você pecamos diariamente, mesmo sendo errôneos, mesmo sendo pecadores. Sabe qual foi uma das poucas frases que saíram da boca de Jesus em cima daquela cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus nos perdoa diariamente, a sua misericórdia está sobre a nossa vida, quem sou eu, quem é você para guardar mágoa de alguém? Talvez estou pregando para alguém aqui, Deus está dizendo para você, perdoa. Essa pessoa te magoou, essa pessoa te feriu, você não consegue ter comunhão mais, e Deus está dizendo, vai atrás dela hoje. Não adianta você ficar ouvindo palavras aqui e não praticar. Libera perdão. Eu sei que te magoou, eu sei que te feriu, mas tu está paralítico dentro da igreja, e você sabe disso. Você precisa voltar a caminhar, porque Deus só trabalha com pessoas que andam espiritualmente. Vou repetir, Deus só trabalha com pessoas que caminham espiritualmente. Quer que eu te provo? Ezequiel 47. Ezequiel, ele tem uma visão do rio de Deus, e nessa visão que Ezequiel teve, Ezequiel tinha um varão que tinha uma régua nas suas mãos. O varão entra dentro do rio de Deus, mede 1000 côvados e fala, Ezequiel, vem. Só que ele não pega o Ezequiel pela mão e nem puxa. É Ezequiel que tinha que andar se ele quisesse entrar. Aí ele fala, vem. Ezequiel entrou, a água batia no tornozelo. Ezequiel estava bem, irmão, estava dentro do rio de Deus. Só que não era o que Deus tinha para ele. Deus tinha mais. Aí o varão mede mais 1000 côvados e fala, Ezequiel, entra mais, rapaz. A água batia no joelho. Ele mede mais 1000 côvados, a água batia na cintura. Ezequiel estava satisfeito, irmão, porque a metade do corpo estava dentro do rio de Deus, mas o problema é que a outra metade estava do lado de fora. Aí agora o varão mede mais 1000 côvados e fala, Ezequiel, você tem que entender uma coisa, a água pode estar batendo até na sua testa. Entenda, o que Deus tem para você, não é para deixar nada do seu corpo do lado de fora. O que Deus tem para você é para você fazer você nadar e mergulhar no que Deus tem para a sua vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui em São João do Oriente, nessa conferência, que a água está batendo no joelho, a água está batendo na cintura, você está até satisfeito, mas Deus me trouxe de Caratinga para dizer para você, não fique satisfeito com o que você está vivendo. O que eu tenho para você é sobrenatural. O que eu tenho para você é para tirar o seu pé do chão e fazer você nadar em águas profundas, para você fazer você nadar no rio de Deus. O que Deus tem para você, meu irmão, você tem que caminhar, você tem que andar. Se você entrou aqui paralítico pelo pecado hoje Jesus lança a palavra para você, perdoados estão os seus pecados, ó glória, perdoados estão os seus pecados. Eu vou repetir, perdoados estão os seus pecados aqui nessa noite. Comece a mergulhar no que Deus tem para você. Pecado. Pastor Paulino foi feliz em sua palavra falar desse mundo aí fora. Não adianta a gente viver de maquiagem na igreja. Pecado ainda é pecado. Não importa o que pastores frios, gelados, desviados preguem em suas igrejas aí fora. Não importa o que pregadores desviados pregam. Pecado, se está na Bíblia, ainda é pecado. O dízimo pode até ser alto, mas se está em pecado tem que confessar. Você esconde pecado de pastor, tu esconde pecado de pregador, mas tu não esconde pecado daquele que tem olhos como chama de fogo. Ou tu confessa e deixa para alcançar misericórdia, ou tu vai viver paralítico nesse banco a vida inteira, sem sentir o que Deus tem para você. Metanoia é mudar a sua mente, o seu coração, e mudar a sua vida. Não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com você. Vou repetir, não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com você. O pecado te dá prazer, mas o final dele sempre vai ser a sua ruína. Confessa e deixa. E Deus, pastor Sebastião, manda trazer uma palavra ao seu coração. Depois dessa conferência, comece a orar hoje e pedir a Deus palavras de sabedoria, porque tem pessoas aqui em São João do Oriente que vão começar a procurar o Senhor para confessar pecado.
Isso não é vergonha para ninguém, isso é ser humilde e reconhecer as suas falhas. Não deixe o pecado fazer você sofrer a vida inteira no banco que você está sentado. Pornografia é pecado. Namoro escandaloso é pecado. Falar mentira é pecado. Fazer fofoca de pastor e do irmão é pecado. Pecado ainda é pecado. Confessa e deixa, e alcançarás misericórdia. Comece a mergulhar. Ei! Perdoados estão os seus pecados. Aí agora, os camaradas começam a zoar em seus corações dizendo: rapaz, o que esse camarada está achando que é? Quem pode perdoar pecado? Não é somente Deus. Aí Jesus agora 100% Deus, 100% homem, vê o que eles estavam razoando em seus corações, ouve, e fala com eles: ora, o que é mais fácil eu dizer? Homem, perdoar estão seus pecados? Ou levanta, pega o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu te digo, pega o teu leito, levanta e anda. Só que o interessante é que ele não manda o cara levantar, ele manda levar o leito. Sabe por quê, irmão? Deus não faz você voltar no passado para lembrar dos seus pecados. Mas de vez em quando é bom a gente olhar para as consequências que o pecado causou, para a gente não se desviar dos caminhos do Senhor. Sabe o que Jesus estava dizendo? É o seguinte, ó, quando você sair daqui para fora, você vai ficar famoso, rapaz. A multidão que não deixou você passar, vai querer saber de você como é que foi o milagre. A multidão vai querer saber como é que foi. Você vai ficar famoso em toda a cidade de Cafarnaum, mas você vai levar o leito com você, para que toda vez que você achar que você é alguém, você olhar para o leito e pensar assim: peraí, gente, a glória não é minha não, era para eu estar em cima desse leito ainda, mas um dia eu me deparei com Jesus e Ele me salvou. Então toda vez que você pensar, antes de você pensar em dizer para todo mundo que você é o cara, tu vai pensar assim: não, se não fosse a presença dele, eu não estaria de pé aqui hoje. Então coloca o leito na sala da sua casa, para que você veja de onde você saiu e de onde você veio. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que a gente esquece o leito. A diferença é que quando a gente carrega o leito, a gente valoriza a igreja onde a gente congrega. Quando a gente carrega o leito, a gente não almeja pregar igual o irmão fulano de tal, não. Eu fico satisfeito com o que Deus me deu. Eu não quero cantar igual fulano de tal, não. Eu canto com o que Deus me deu. Eu não quero congregar na igreja do pastor tal, não, porque eu valorizo o pastor que Deus me deu. Carregar o leito é valorizar e reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Tu não tem que pregar igual o irmão Tarek, você não tem que pregar igual o Marco Feliciano, não. Olha para o leito, irmão, o simples fato de você falar do amor de Deus já basta, porque não somos merecedores nem sequer de estar aqui nessa noite, mas um dia alguém me amou de uma tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim na cruz do Calvário. A graça de Deus te alcançou, glória. A graça de Deus me alcançou, e hoje eu reconheço a minha insignificância perante a tua graça. E quem reconhece, fica de pé também comigo nessa noite. Só quem reconhece essa graça. Pega o leito agora. Talvez você já esqueceu o seu leito para trás, tem muito tempo. Há quanto tempo você não chora mais na presença de Deus, irmão? Você fica dependendo de eventos na igreja para sentir Deus. Você fica dependendo da pregadora, do pregador fulano de tal para sentir Deus. Isso é deixar o leito em casa. Porque quando eu carrego o leito, o pregador pode ser de fora, mas se o pregador da igreja, eu também o adoro. Porque eu não adoro a homem, eu adoro a Deus. Eu não adoro a Deus pelo que Ele pode fazer, eu adoro a Ele pelo que Ele é. Carregar o leito é reconhecer a graça de Deus sobre a nossa vida. Só que tem um porém, o Ed e o Anderson vão cantar. Só que tem um porém, irmão, olha para cá. Quando ele estava paralítico, ele desceu pelo telhado, Daniel. Mas depois que ele recebeu o milagre, ele saiu pela porta. Na hora de ser carregado, desceu pelo telhado. Mas na hora de sair da casa, ele saiu pela porta. Sabe por quê, irmão? Porque a multidão teve que reconhecer que o Jesus que estava dentro daquela casa era fiel para curar e também para salvar. Ei, talvez você está aqui nessa noite ainda e não foi salvo. Irmão Tarek, olha para cá, bem baixo, fazendo favor. Vocês dois vão cantar, bem baixo, olha para cá.
Talvez você entrou aqui hoje e já largou a corda há muito tempo e está precisando pegar de novo. Eu quero convidar você que está desviado, ainda não aceitou Jesus, que quer voltar ou aceitar esse Cristo como Salvador. Levante a sua mão onde está a primeira alma. Irmão Tário, que eu vim aqui para visitar, mas eu preciso urgentemente de sentir esse Deus na minha vida e voltar com Ele para casa. Tem alguém que entrou aqui desviado da presença de Deus, ou ainda não aceitou a Cristo, e Deus está falando com você para voltar onde está a primeira vida? Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Tem alguém que você entrou aqui carregado hoje pelo joelho de alguém, mas é hora de você sair da condição de paralítico e começar a ser amigo para descer o leito de alguém até Jesus. Aonde está a primeira vida? Tem alguém? Tem alguém? Você que entrou aqui desviado, levante sua mão, eu quero orar por você. Deus falou contigo hoje. É tempo de conserto, é tempo de voltar a ser o que era. Se não tem, eu quero fazer um pedido e vou fazer o que Deus mandou. Enquanto o Elton e o Anderson vão cantar, eu quero que você abrace uma pessoa que está do seu lado aí agora. Sabe por que eu vou pedir isso? Sabe, William, por gentileza, William, abraça o Claudinei, por gentileza. Sabe por que eu vou te pedir isso, irmão? Sabe por que eu vou te pedir? Olha para mim, bem baixo, fazendo favor, olha para mim. Teve uma certa feita na minha vida, um certo dia na minha vida, olha para cá. E eu, Daniel, comecei a chorar dentro de casa. E eu fiquei perdido, pastor Sebastião, pastor Elias, pastor Paulino, obreiros. Eu comecei a ficar perdido no meio de tantas angústias e tribulações que estavam acontecendo comigo. Eu comecei a falar com Deus, Deus, às vezes eu não sei se isso realmente é para mim. Sabe? Eu realmente não sei se o altar é o meu lugar. Eu realmente às vezes fico na dúvida porque eu peco. Eu sou tão falho. Eu poderia ser melhor. E algo começou a tomar conta do meu coração. E naquela noite eu não precisava de ouvir uma boa pregação. Naquela noite eu não precisava de ouvir alguém cantar bonito. Naquela noite a única coisa que eu precisava era de um abraço sincero de um homem de Deus. E eu corri até a casa de um pastor amigo meu, que eu não vou citar o nome. E quando eu toquei a campainha da porta da casa dele, ele estava em lágrimas. E ele disse para mim, Tarek, Deus já me disse que eu preciso de te dar um abraço. Está vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Olha para ela. Olha para ela, isso, olha para ela. Pode olhar, olha para ela. Você acha, ei, olha para cá agora. Você acha que você se sentou nesse banco por acaso? Você acha que você se sentou aí simplesmente por sentar? Não. Deus te colocou do lado dela. Deus te colocou do lado dela. Porque essa pessoa está sorrindo para um, está sorrindo para outro. Quem sabe veio bonito, veio bonita para a igreja. Mas quantas madrugadas mal dormidas que você não enxergou essa pessoa? Quantas vezes essa pessoa já pensou em tirar a própria vida, porque não tinha esperança. E o que ela veio procurar aqui hoje, a palavra e ela teve. Mas para finalizar o dia dela, ela precisa do abraço sincero de um homem e de uma mulher de Deus. Enquanto o Wellington e o Anderson vai cantar, escute o que eu vou dizer. Deus me mostra pessoas aqui pegando leito e voltando a caminhar. Você estava paralítico há muito tempo, profeta. Você não entrega aquilo que Deus te manda. Quantas vezes tu entra dentro dessa igreja, Deus manda tu entregar algo, até mesmo em outras igrejas, homem de Deus, e você volta para casa com medo de ser do homem, e Deus me usa como boca dele para dizer para você nessa noite, assim como Jeremias, homem, eu te levantei desde o ventre da sua mãe. Não volta para casa com aquilo que eu te dei. Eu quero que você abrace, se possível. Pastor Elias, vem aqui abraçar comigo. Eu quero que você abrace essa pessoa. Eu quero que você ore por ela agora. Você vai carregar e você vai segurar a corda por ela durante alguns minutos aí agora. E essa mudança de mente vai acontecer. Espírito demoníaco do suicídio que está tentando roubar a vida dessa moça, bata em retirada agora. Meu doce amigo
Espírito Santo. Onde tiver alguém abraçado aqui agora, começa a renovar isso. Começa a renovar agora. Renova. Você que é batizado aí agora, fale em outras línguas. No altar da igreja. Abre a boca. Seja cheio agora. Deixa essa lágrima descer. Seja cheio agora. Câncer de mama, bata em retirada agora. Doença nos ossos, eu te repreendo agora. Metanoia, mude a sua mente. Tem palavra, tem Jesus aqui agora. Abra a boca. Quem tem glória, dá glória. Abraça ele, vai. Quem tem aleluia, dá aleluia. O que está na sua vida, passa para ele agora. O que está na sua vida, passa para ele agora. Me levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, sei quando não carente. Estou de novo aqui e quero Cheio. Enche a tua igreja agora. Eu tenho aqui chorar. Te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que fechados. O que está no altar dessa igreja, desce para a nave agora. Se você quiser sair do seu lugar, abraçar com alguém, abraça agora, vai, abraça. Seja cheio, seja cheio. Chega de chorar de tristeza. Chega de chorar de solidão. O Espírito Santo te renova agora e muda a sua história. Pega o teu leito e anda. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Deixa essa lágrima rolar. Volte a ser cheio do Espírito hoje. Seja cheio. Volte a ser o que tu era. É tempo de renovo. É tempo de graça. Sofrer contigo. Fala, Deus. Porque às vezes não consigo nem calar. As lágrimas. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Meu doce amigo Espírito Santo, nos dê mais um sinal que a sua presença é real aqui neste lugar. Somente a som do teclado.
Onde tiver alguém aqui que entendeu através do pastor Paulino e através da sua palavra que só o Senhor tem poder para transformar mentes, começa a visitar agora. Agora. Transforma vidas, transforma ministérios.